Boa tarde, pessoal. Vamos começar hoje uma nova série. Vamos estudar um pouco e conhecer mais sobre o Pai Nosso. Hoje eu vou dar para vocês uma introdução geral dessa oração e a partir de amanhã até sexta-feira nós estudaremos cada uma das partes da oração, tá bom? Uma certa ocasião, os discípulos pediram a Jesus: Jesus, Senhor, ensina-nos a orar. E Jesus ensinou os discípulos a orar. Essa oração mundialmente famosa, mundialmente conhecida, onde quer que haja um cristão, esse cristão conhece a oração do Pai Nosso. É conhecida por todo e qualquer cristão sobre a face da terra. Então Jesus resolveu ensinar para eles uma oração. Essa oração foi ensinada dentro do contexto do Sermão da Montanha. Esse sermão é um sermão amplo, está no livro de Mateus. Ele contém as bem-aventuranças, que nós já vimos. Nele, Jesus fala sobre o sal da terra e a luz do mundo, sobre o fermento do mundo. Jesus mostra como deve ser a conduta do crente. É uma espécie de um manual que Jesus dá para o crente viver. Fala sobre a ansiedade quando ele diz: por que estáis ansiosos com o que haveis de comer ou de beber? E dentro desse contexto é que Jesus ensina esta mensagem, essa oração que eu já disse a vocês, que é conhecida em todas as partes do mundo onde houver um cristão, conhece esta oração. Somos acostumados a ver ao vivo e somos acostumados a ver por imagens ao redor do mundo, quando pessoas que, evangélicas ou não, em torno de um determinado assunto, de um determinado plano, elas se juntam e oram a oração do Pai Nosso. A oração modelo de Jesus possui 3 elementos que são muito importantes. É a adoração, a petição e a confissão de pecados. Com isso, Jesus quer dizer que toda oração que nós fizermos deverá conter esses 3 elementos: a adoração, petição e confissão de pecados. Qualquer oração que fizermos, ela precisa conter esses 3 elementos. Uma coisa também muito interessante que Jesus se propõe a fazer quando vai passar essa oração para os discípulos, é que tem algumas coisas que Jesus recomenda que elas não devem, que não pode ser feito durante a oração, antes ou durante a oração. É como se nós tivéssemos que estar com o coração preparados para fazer oração. Primeira coisa que Jesus disse é assim: quando orardes, não sejais como os hipócritas, que se comprazem em orar em pé nas esquinas, nas sinagogas, para serem vistos pelos homens. Há pessoas que até hoje elas têm esses hábitos e costumes de orar de uma maneira que todo mundo veja que ela está orando. Há pessoas que oram
realmente para serem vistas na sua maneira de orar. Há pessoas que fazem oração como se estivesse num teatro. Já viram isso? Gente que quando vai orar parece que está no teatro. E se ela está orando como se estivesse num teatro, é claro que não é a oração dela que vai chamar a atenção. O que vai chamar a atenção das pessoas é a maneira como ela ora. E se ela está orando como se estivesse no teatro, ela está querendo aplausos pela oração que deve ser feita. Jesus diz, entretanto, que a oração é um ato que deve ser recatado. Ele chega até a dizer assim: quando quiseres orar ao meu Pai em meu nome, entra no teu quarto, fecha a porta do teu quarto e ali orarás silenciosamente. Jesus chega até a dizer isso. Ele não quer dizer com isso que toda oração que se faça, que só vai valer, que só tem valor a oração que a pessoa faz sozinha em seu quarto, silenciosamente. Não é isso exatamente que Jesus quer dizer. Jesus está dizendo que a oração que tem valor é aquela que é feita com humildade, com calma, com tranquilidade, que não precisa ser chamada a atenção pelos termos que se usa, pelas vãs repetições. Às vezes, há pessoas que vão orar, você já sabe exatamente o que ela vai dizer. Ela diz sempre as mesmas coisas, repete sempre as mesmas coisas. E Jesus disse que isso são vãs repetições, porque termina a oração expressando apenas palavras que a pessoa diz. E a oração tem que ser sentimento, tem que ser coração, tem que ser espontânea, tem que estar dentro do nosso coração, sair de dentro de nossa alma. Deve ser passado para o Senhor de modo espontâneo, da maneira como ela está sentida dentro do nosso coração. É assim que nós devemos orar, né? Com recolhimento. Podemos orar no meio de uma multidão, não é? Quantas vezes nós estamos na nossa comunidade, na nossa igreja, às vezes a igreja é cheia e o pastor diz: peço ao irmão fulano que venha até aqui à frente fazer oração. E você pode ir com calma, com tranquilidade e orar, derramar seu coração perante Deus, mesmo que diante de tantas pessoas, de tal maneira conversar com Deus, como se você estivesse trancado em seu quarto, derramando seu coração silenciosamente. Então, revendo, a oração que Jesus ensinou tem que ter 3 partes: adoração, petição e confissão de pecados. E é uma oração que deve ser feita de dentro do secreto do nosso coração. Chama a atenção pela humildade, pela adoração, não pelas palavras bonitas, recheadas de adjetivos que nós queremos passar, queremos falar, que iremos falar. Então, vamos aprender como é que Jesus ensinou a orar? A partir de amanhã, nós vamos ver essas
3 partes, tá bom? Vamos dividir o Pai Nosso em 4 partes e durante a semana nós veremos isso. Vou ficar muito feliz de passar isso para você e de me encontrar com você amanhã. Até amanhã. E olha, você já assinou meu canal no YouTube? Mércia Madeira é o nome do canal. Vou ficar muito feliz. Até amanhã.